E agora eu preciso pegar essas informações e criar um registro dentro do banco de dados. Mas antes de eu sair pegando e usando essas informações, a gente precisa fazer uma validação aqui dentro, né? Porque o que aconteceria se o usuário tentasse criar um evento e ele não enviasse aqui, por exemplo, o título do evento, sendo que é uma informação obrigatória no banco de dados? Isso aqui teria que dar algum tipo de erro. Por isso, toda a operação que a gente for fazer de criação, atualização, até remoção em alguns casos, a gente precisa fazer validação dos dados. Então é isso que a gente vai fazer agora, antes da gente continuar. Existem inúmeras formas de fazer validação de dados, né? Eu poderia simplesmente aqui fazer if request body.type não existir, aí eu dou um erro, né? Poderia fazer um if para cada uma das informações, mas isso geralmente não é o mais produtivo, digamos assim. A gente vai instalar aqui uma biblioteca que é especializada nisso. Uma das bibliotecas que eu mais gosto para trabalhar com validação é o Zod. Eu vou instalar o Zod aqui dentro e vou te explicar exatamente como é que ele funciona. Eu vou importar aqui de dentro do Zod simplesmente algo que se chama Z, né? Uma variável que chama Z, só isso. É para ficar bem pequenininho mesmo, né? E aí, como é que vai funcionar essa validação com o Zod? Eu vou começar criando aqui dentro uma variável que eu vou chamar ela de createEventSchema. E aí eu vou fazer o seguinte, veja aqui, quando eu dei um console log, aqui, é que sumiu, meu terminal tá limpando sozinho, mas a informação que eu tô enviando aqui dentro, né, em que formato que ela tá? Ela está seguindo basicamente um formato de um objeto que tem 3 campos, Title, Details e Maximum Attendees, certo? Então, com o Zod, eu vou criar uma especificação, um esquema, que é uma estrutura, uma representação de uma estrutura de dados que segue exatamente esse mesmo formato. Eu vou falar aqui, o corpo da minha requisição, aqui, né, que é esse carinha aqui, ele precisa seguir o formato de um objeto, por isso eu uso z.object. Dentro desse objeto eu tenho title, que é uma string, eu tenho details, que é uma string, e eu tenho maximum attendees, que é um número, certo? E aí aqui a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, o título do evento, eu quero que ele tenha no mínimo 4 dígitos, 4 caracteres. O detalhe, que é a observação aqui, ele pode ser nulo. Então eu vou dar um ponto nullable. O número de attendees, eu vou falar que ele precisa obrigatoriamente ser um inteiro, porque o número ele aceita decimal também, né? Então tô falando que ele precisa ser um inteiro, ele precisa ser positivo e ele pode ser nullable também, ou seja, o usuário pode chamar essa criação de um evento sem enviar essa informação. E agora eu vou fazer o seguinte, const é igual a createEventSchema.parse. O parse, ele basicamente faz a validação dos dados. Então eu quero validar o quê? O meu request.body. Então agora o que essa linha aqui está fazendo? Está pegando request.body e está vendo se segue exatamente essa estrutura aqui. Se não seguir, ele nem vai deixar continuar, certo? E aí uma das coisas legais é que como o Zod, ele tem essa integração com o TypeScript, veja que se eu passo o mouse por cima de data, ele já sabe exatamente qual que é o formato dos meus dados, olha só. Ele já sabe que dentro de data eu tenho um título, que é uma string, o details, que é uma string ou nulo, porque eu falei que ele pode ser nulo, e o número de participantes, que é um número, ou nulo também, porque ele pode ser nulo. E agora, o que eu tenho que fazer? Criar o evento no meu banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou importar de dentro de Prisma/client, essa dependência aqui a gente não instalou, mas ela foi instalada automaticamente pelo Prisma aqui, tá? Ó. E aí eu vou importar daqui de dentro, Prisma Client. E aí eu vou criar a conexão com o meu banco de dados aqui, simplesmente fazendo const Prisma, é igual a new Prisma Client. E aqui eu vou passar uma configuração, que é log, e eu passo query dentro de um array. O que isso aqui vai fazer? Cada query que for feita ao banco de dados, ele vai fazer um log para a gente ver essa query sendo feita. E aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, prisma, ponto, e veja que automaticamente, como o Prisma ele tem essa integração muito próxima do TypeScript, ele já identificou que dentro do meu banco de dados eu tenho uma tabela de evento. Olha só que legal, tá vendo esse event aqui? Ele é exatamente a tabela que eu criei aqui dentro do meu esquema, ó, event. Se aqui eu tivesse mais tabelas, ele ia identificar automaticamente. Então aqui eu dou um prisma.event.create e aqui dentro eu vou passar a opção data e dentro de data eu vou ter basicamente todas as colunas do meu banco de dados. Então, olha como o Prisma é incrível, né? Ele já infere automaticamente, ou seja, determina quais são as colunas que eu tenho no meu banco de dados. E tudo isso aqui veio por causa das colunas que eu passei aqui dentro do meu esquema. Então, cada uma dessas colunas que eu coloquei aqui dentro, veja que os pontos de interrogação aqui nos campos details e maximum attendees, né, que falam que esses campos podem ser nulos, são refletidos automaticamente aqui na hora de eu inserir algum dado. Isso é muito legal porque, por exemplo, como eu determinei aqui no meu esquema que a coluna title do meu banco de dados, ela obrigatoriamente é uma string, se eu tentar enviar esse title como, por exemplo, um número, veja que ele vai dar erro. Por quê?
Porque o title, um número, não é uma string, né? Ele tá basicamente falando isso, olha, o número não é uma string, ele tá esperando que seja uma string, né? Então, ele evita que eu faça esses erros, né? Então, um ORM, como por exemplo o Prisma, ele é muito legal porque ele faz esse processo de tipagem estática que o TypeScript traz para o nosso código, também na integração com o banco de dados. Isso é bem legal mesmo. E aí agora eu vou utilizar dentro de cada campo aqui os dados que vieram do meu request body. Então data.title, aqui eu tenho os detalhes, data.details e o número de attendees, que é data.maximum attendees. Faltou aqui o slug, que é o campo obrigatório, por isso que ele está dando erro ainda. Se eu botar aqui um valor qualquer, ó, veja que ele já pararia de dar erro, né? Só que esse slug, eu preciso gerar ele dinamicamente. Por enquanto, não vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente colocar um slug qualquer, lembrando que ele é único, então essa funcionalidade, isso aqui só vai funcionar uma única vez. Vou botar o seguinte, para funcionar mais de uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data atual, ó, e fazer um to isOstring. Vai converter a data atual em uma string. Então o slug ele vai ser a data atual, basicamente. Isso aqui não vai ser assim no futuro. Só pra gente testar a funcionalidade. Esse processo de criação de um evento no banco de dados, né? Vai executar uma query no banco de dados, ele demora um pouquinho. Por isso, a gente... você pode passar o mouse aqui, você vai ver que ele retorna uma... aqui ele não vai mostrar. Tá, mas ele retorna uma promise, né? A promise é basicamente uma promessa, algo que vai demorar para processar. Então, nesse caso, a gente usa o await. O que o await faz? Né? Ele basicamente espera esta linha aqui terminar de processar para então executar o resto. Só que para eu usar o await, a função que está por fora do await, que é esta função aqui, ó, ela precisa ter o async, para falar que ela é uma função assíncrona, ou seja, que tem coisas dentro dela que vão levar tempo para executar. E agora, aqui no final das contas, depois que o evento foi criado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do evento criado, então basta eu criar uma variável dessa forma, veja que aqui agora eu já tenho os dados do evento que foi criado, e dentro eu tenho o ID. Então aqui no final das contas, eu vou retornar o event ID, vou retornar um objeto dentro tendo event ID, como sendo event.id. Salvo e bora testar a nossa rota. Então agora eu venho aqui no meu api.http, deixa eu diminuir um pouquinho o terminal, e vou clicar em send. Clico, pronto, veja que ele já retornou o ID de evento, já fez a query no banco de dados, olha só, insert into main.events, os campos aqui tudo certinho, e aí ele não mostra os valores, veja que fica tudo com ponto de interrogação, até para evitar um vazamento de uma informação sensível, né? Porque imagina que eu deixo esse log ativado em produção, não seria legal mostrar as informações aqui do meu banco de dados, certo? E aí eu posso executar npx prisma studio para ver esse valor dentro do banco. Então olha só, abro aqui meu studio, ó, tabela de evento, já tá ali, ó, Unite Summit, tá aqui os detalhes. O slug ele colocou a data atual, veja, como eu bem falei, né? E o máximo de participantes, que é 100, né? Então aqui você pode brincar, colocando outras informações e cadastrando dentro do seu banco de dados. Só que aqui tem mais uma última coisa que a gente vai fazer hoje, para deixar o nosso projeto do jeito, que é o seguinte, lembra que eu falei que toda rota aqui no Fastify, ela recebe o request, que serve para eu buscar informações, como por exemplo, o corpo da requisição, parâmetros de busca, parâmetros de rota, cabeçalhos, mas nós temos também aqui o reply, que ele serve para a gente adicionar informações na resposta. Se eu simplesmente dou um return dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó, retorno e retorno um objeto, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ver os logs aqui. Vou criar um novo mesmo. Veja só, ele retorna pra gente aqui, ó, basicamente uma resposta com código 200. O que é esse código, né? Isso que a gente chama de HTTP code. Ele basicamente traz um significado para a resposta, um significado para o status da resposta. 200 quer dizer que sucesso, quer dizer ok, quer dizer que deu tudo certo. Só que ele é um sucesso genérico. Quer dizer que deu tudo certo, ponto, né? O que deu certo? Não sei, deu tudo certo. E semanticamente, né, até com uma via de deixar nossa API mais semântica, a gente tem outros códigos HTTP. Por exemplo, existe o código HTTP 201, que significa registro criado com sucesso. Ou seja, quando a gente está chamando uma rota que ela faz uma criação de alguma coisa, se eu quero falar que a criação deu certo, eu posso retornar um código 201 ao invés do 200. Como é que eu faria isso usando o reply? Eu boto, vou até comentar aqui, ó, return reply.status 201.send, e aí eu coloco dentro do send o meu objeto aqui, ó, que é o event ID com o ID do evento. Salvo, vou lá, crio, veja que agora sim ele retornou 201 created, né, que ele sabe que o registro foi criado. E aí dentro eu tenho aqui o corpo da minha resposta, que é o ID do evento que eu acabei de criar.